Olá, eu sou o Lino Bertana, fundador do Ninguém na Prática, e hoje eu estou aqui em São Paulo com a Silvia Melo Silva Batista. Tudo bom, Silvia? Tudo bem, tudo ótimo. E hoje a gente vai falar um pouquinho, brevemente, sobre a questão de você saber falar não. Como que é isso? Da onde surgiu? A Silvia tem um estudo sobre isso. Como que surgiu isso para você, Silvia? Então, isso foi um interesse que eu tive vindo da própria clínica, porque as pessoas muitas vezes chegavam tomando algumas atitudes como se quisessem ajudar o outro. Ah, mas eu queria ajudar o outro, eu queria ajudar a minha mãe, eu queria ajudar o meu filho. Quando eu fiz isso, a minha intenção era de ajudar, né? Então a gente vê muito isso de uma intenção de ajuda, né? E eu comecei a perceber que na clínica, como a gente tem mais tempo para se debruçar sobre essas coisas, eu comecei a entender que o que é exatamente essa ajuda. Parece que as pessoas colocam nesse pacote ajuda muitas coisas e eu comecei a me interessar em pensar nisso com mais vagar e considerar que muitas vezes a ajuda é dizer não. E aí eu fui ao mito, como eu gosto de fazer, né? E ver se algum mito me esclarecia um pouco isso. E eu encontrei no mito de Eros e Psique uma passagem que foi muito esclarecedora e que eu uso bastante na minha clínica e muitas vezes falando para o paciente sobre essa passagem, né? Porque tem uma passagem no mito onde Psique já está separada de Eros, está à busca de Eros, está fazendo as suas tarefas, né? Assim, e realizando as tarefas que ela tem que fazer para reaver Eros, né? Para que a Afrodite deixe que ela encontre novamente Eros. E aí, a última tarefa, aliás, ela tem que ir até o Hades, né? E buscar com Perséfone um unguento da beleza eterna. E ela então precisa fazer toda uma travessia para chegar lá no Hades, né? No mundo dos ínferos. E é dado a ela 2 bolos com mel, né? Que ela tem que segurar. Ela tem que colocar na boca 2 moedas para pagar o barqueiro que vai atravessar o Rio da Morte, então uma moeda para ir e outra para voltar, e fazer essa travessia e ela é instruída a dizer não nesse caminho. Então o que ela tem que fazer? Ela vai primeiro segurando esses bolos e com essas moedas na boca, ela começa a fazer essa caminhada e vê um velho que está com um burrico. Ele é manco e o burrico também é manco, e eles estão colocando, o velho está colocando no burrico umas toras muito pesadas, né? Então, qual é a nossa o primeiro impulso ao ver uma cena como essa, né? Ir lá e ajudar, né? E ela não pode fazer isso, né? Ela não pode nem responder ao velho, né? Ela tem que passar por ele, não responder e continuar, ficar em silêncio e continuar em frente. Depois ela entra no barco e esse barco vai atravessar o rio Estige, que é o rio da morte, e um homem que está nesse rio levanta a mão para ela e fala: me tire daqui, me tire daqui. E ela também fica apiedada, mas ela não pode fazer isso. Então, de novo, ela fala não, né? Porque se ela fosse ajudar aquele homem que está dentro do Rio da Morte, ou seja, ele está morto, ele ia tragá-la para a morte também, né? E uma outra tarefa, ela passa por 3 fiandeiras, né, que estão lá tecendo, e elas pedem ajuda para a Psique, e a Psique também tem que se fazer de surda, continuar em frente para poder fazer o caminho dela. Ela não pode dar ouvidos a esses pedidos, ela tem que estar focada no seu próprio caminho. Aquele não é o destino dela, aquela não é uma preocupação que tem que estar
no seu campo de visão, ela tem que estar focada nela mesma, né? E aí ela vai, ela consegue, encontra Perséfone, enfim, o mito continua e ela consegue fazer o caminho. E tem mais uma situação que ela desobedece lá a Afrodite e acaba desfalecendo no mundo dos ínferos, ou seja, ela morre, mas justamente depois de ter feito todo esse trajeto, né, Eros vai lá resgatá-la e vai até Zeus e pede para que Psique e ele possam morar no Olimpo e Zeus concede isso. Mas depois, então, ela morre para se tornar imortal, né? Então essa é a lição. Mas eu achei que nessa situação das negativas, né, tinha aí um ensinamento do mito a respeito da própria vida e essa ideia de ajuda que a gente às vezes tem, de que então sempre sempre estender a mão para o outro, é sempre atender o pedido do outro, é sempre, né, falta aí o foco e a humildade de perceber que você tem que cuidar do seu próprio caminho, né? Existe um caminho individual de cada um, né? Que deve ser respeitado e deve ser trilhado, né? Por cada um, né? E com todas as dificuldades que existem, né? Isso não quer dizer que eu não possa ter algumas atitudes em relação ao outro que podem ser entendidas como ajuda, mas eu tenho que saber discriminar o que é ajuda e o que não é ajuda. A lição é um pouco essa, quer dizer, de você conseguir diferenciar mesmo, né, assim, e não colocar isso num único pacote. Então ajudar é sempre, né, emprestar o dinheiro para quem está precisando do dinheiro, mas que nunca paga, né? Então eu me apiedo, né? Essa piedade, até o Junito Brandão, quando ele fala desse mito, ele fala da piedade ilícita, né? Eu acho essa expressão interessante, porque a gente é evocado nesse lado mais piedoso, numa hora que o outro está pedindo ajuda, né? Mas a gente tem que se perguntar o que é ajudar nessa situação, né? E muitas vezes a ajuda é dizer não, né? Então, a piedade simplesmente, ela pode ser uma piedade ilícita, né? Que não vai contribuir para o crescimento do outro em nada, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que o mito traz, que eu acho que é interessante e que a gente vê na clínica acontecer e tem um paralelo assim, é muito próximo, isso é muito passível de ser comunicado pro outro, né, pro paciente e refletido, né? Esse discernimento, quando você fala, me remete para eu poder discernir o que pode ser que seja melhor para o outro, eu preciso saber o que precisa ser melhor para mim também. Senão, ou eu só olho para o outro, ou eu só olho para mim. Esse é um trabalho, eu imagino que é um trabalho que não tem regra, né? Mas que é baseado em saber ouvir o outro, em saber observar o outro, a vida, as necessidades e tal, e saber observar as próprias necessidades, a sua própria vida. Claro, não tem uma coisa geral, não tem né? A gente foi muito forjado na nossa educação, né, pelo mito cristão. E no mito cristão você tem muito essa ideia de que você tem que ser piedoso e tem que ajudar, e tem que ser caridoso. Não que essas qualidades não sejam desejáveis, mas é preciso que se entenda qual é a nuance que tem aí. Quer dizer, não é uma piedade qualquer, não é uma caridade qualquer, não é? Quer dizer, é preciso que você saiba discriminar qual é a necessidade de fato daquela situação. Que a vida é dinâmica, as coisas... Então, num momento aquilo pode ser ajuda. Por exemplo, você tem uma criança que está aprendendo
a andar. Num primeiro momento, se você der a mão para ela ou der um apoio, isso pode ser uma ajuda para ela se colocar em pé e ter mais equilíbrio e tal. Se você for ficar sempre colocando a mão, dando apoio para ela levantar, vai ter um momento que aquilo não é mais ajuda, né? Aquilo não está mais ajudando, aquilo está atrapalhando até. Você está querendo cuidar demais de uma coisa que já está pronta, que já está precisando ir para a próxima etapa, por exemplo, né? Então, há que se perguntar o que de fato a gente coloca nesse grande pacote que é a ajuda, né? E acho que o mito dá uma boa analogia para essa situação tão humana, não é? Muito bom, Silvia, muito bom. A gente, aqui é uma mini entrevista, então não tem muito tempo para a gente ficar explorando e tal. Se vocês quiserem mais, comenta aqui embaixo, participa e a gente vai estar sempre em contato aí. Gratidão, Silvia, pela disponibilidade, né, pela conversa, sempre muito agradável. Eu que agradeço, queria só dizer que quem quiser saber mais sobre alguns mitos e esse cruzamento do mito com a psicologia analítica, já acabei de lançar um livro chamado Venenos e Antídotos, ensaio sobre a clínica junguiana e mitologia grega, é pela editora Apris, Arteira Editorial, e ele pode ser encontrado nas livrarias, na Martins Fontes, na Cultura, na Amazon, na Americana, Submarino, tem em formato e-book e vai ser um prazer poder dividir essas ideias com todos vocês. A gente deixa os links aqui embaixo para o pessoal poder na descrição. E se o pessoal quiser entrar em contato com você, falar com você, como é que eles fazem? Acho que pode me procurar pelo meu e-mail, né? Silvia com Y, Melo com 2 L's, Batista com P, Silvia Melo Batista, @gmail.com. Que legal, muito bem. Gratidão, Silvia, por tudo. Eu que agradeço. Obrigada.